Estamos de volta com o debate Correio Brasiliense nas eleições 2018. Na internet você pode usar a hashtag Debate Correio para marcar o seu comentário. Estamos em transmissão simultânea no Twitter, Facebook e também no YouTube. Toda a cobertura também no correiobrasiliense.com.br. Vamos às regras da segunda parte desse debate. Neste bloco, adversários se enfrentam no centro do estúdio. O candidato escolhe quem vai responder. A ordem foi sorteada na presença dos assessores. Os tempos são os seguintes: 1 minuto para a pergunta, 2 minutos para a resposta, réplica e tréplica terão 1 minuto cada. O candidato pode responder até 2 perguntas em cada bloco e, se algum candidato não for escolhido, poderá falar durante 2 minutos, sem direito à réplica ou tréplica. De acordo com o sorteio prévio, a primeira candidata a fazer a pergunta é Fátima Souza, do PSOL. Por favor, candidata, quem a senhora escolhe para ir ao centro do estúdio? A candidata Helena Pedrosa. Por favor, vou pedir que vocês fiquem de frente, uma para a outra. A senhora tem 1 minuto para fazer a pergunta, candidata Fátima. Candidata, na última sexta-feira, a senhora prometeu no DF-TV que ia implantar o VLT, saindo aqui da Asa Norte até Sobradinho e Planaltina. Como professora, eu gostaria muito de saber se a senhora fez um estudo sobre isso, se isso é viável, ou se a senhora está colocando essa proposta porque está no processo eleitoral. E quero dizer para a senhora que a população está muito cansada desse tipo de proposta. A senhora tem algum estudo para isso, para afirmar que pode levar ao VLT? Os governos anteriores deixaram prontos esse projeto do VLT, saindo do final da Asa Norte até Planaltina, passando por Sobradinho. Evidentemente, esse projeto ele tem que ser revisitado, tem que ser reanalisado, mas é perfeitamente possível a sua execução. E mais ainda, não estamos trabalhando só com essa hipótese, nós estamos trabalhando com a hipótese também de fazer através de uma via férrea, saindo da rodoferroviária e chegando até Planaltina, naquilo que seria uma extensão do que também já existe projeto, que é de Lusiânia, aproveitando a rede férrea que já existe, saindo de Lusiânia até a rodoferroviária. Então, é possível, já tem projetos e estudos feitos nesse sentido, e nós podemos fazer isso em parcerias com o governo federal e também com recursos aqui do Distrito Federal, que eu pretendo aumentar a eficiência arrecadatória no Distrito Federal, que certamente, se crescermos 1 ponto, nós teremos recursos para pagar essa obra aqui no Distrito Federal. E uma obra muito importante, porque o Eixo Norte sempre foi esquecido. As pessoas que moram em Planaltina e Sobradinho são as que enfrentam as maiores dificuldades para chegar aqui no plano piloto, onde estão concentrados hoje os empregos, e nós temos a obrigação de nos concentrarmos nessa problemática para levarmos essa solução para o Eixo Norte. As pessoas que estão lá têm dificuldade de conseguir emprego, têm dificuldade de ter acesso a muitos serviços públicos e nós precisamos fazer esse dever de casa muito bem feito. Eu só estou aproveitando e acho que vou poder fazer rapidamente, porque já me foi deixado para todos nós, não apenas a mim, que pretendemos ser candidatos ao governo do Distrito Federal, estudos e projetos que indicam na viabilidade técnica e financeira para fazer essa obra. Candidata, 1 minuto. Candidata, a senhora sabe que o veículo leve não vai subir a serra de Sobradinho, de Planaltina. Então, eu aconselho a senhora a estudar mais, pedir mais assessoria e fazer o que o nosso programa de governo tem. Nós consultamos todos os professores da minha querida UNB, do IPEA, da ENAP, dos movimentos sociais, para que a gente apresentasse à sociedade um plano de governo consistente, viável, com a cara e a real necessidade da população. O problema do transporte público hoje, de fato, é um problema sério em Brasília.
a população foi crescendo e não teve uma política pública, senão ações espasmódicas de governo que entra. E nós temos aqui o nosso governador, Rodrigo Hollenberg, candidato também, que prometeu o metrô, que ia sair, que ia concluir o metrô da Asa Norte, também não fez. Não se repita, porque a população, de fato, não está acreditando mais nesse tipo de proposta. Esse é um dos motivos pelos quais... Seu tempo acabou, candidata Fátima. Candidata, por favor, candidata Eliana, 1 minuto para tréplica. Candidata Fátima, a minha história de vida é uma história de fazer aquilo que eu me comprometo. E eu não vim ser candidata para brincar com a população. E tenha certeza que nós vamos entregar um transporte de massa de qualidade às populações de Sobradinho e Planaltina. Esse é um compromisso do qual eu não arredo o pé. E é possível. E quero falar para todos vocês que estão assistindo o programa. Vá na Europa, vá em qualquer lugar do mundo e você vai ver que morro não é problema para transporte de massa e trens e VLT chegar em qualquer lugar. Você tem hoje solução técnica, tecnológica para vencer todas essas dificuldades. E, portanto... candidata, eu não quero partir de propostas simplistas. Eu acho que você tem um desafio e tem obrigação de dar retorno a esse desafio. E eu vou me esmerar cada vez mais e ter uma equipe profundamente técnica para entregar isso, não é daqui a 4 anos, não. Para poder Seu tempo acabou, candidata. E eu peço que a senhora continue no centro, porque é a senhora que faz agora a próxima pergunta ao candidato de sua escolha. Candidata Fátima Souza pode voltar ao seu púlpito, por gentileza. Então, candidata Eliana Pedrosa escolhe Fátima. Continuam frente a frente. Rogério Rosso. Por favor, então, houve uma mudança. Então, candidato Rogério Rosso. Candidata Eliana tem 1 minuto para perguntar. Candidato, a nossa proposta de governo é poder trazer novamente muitas obras aqui para o Distrito Federal, especialmente em mobilidade urbana, melhorar os atendimentos na área da saúde, que hoje estão muito precarizados, trazer mais desenvolvimento e mais oportunidades de emprego para as pessoas. Para isso, nós estamos trabalhando muito, estudando as formas de aumentar a eficiência arrecadatória do Distrito Federal. No quadro atual, publicação do Diário Oficial mostra que o Distrito Federal apresenta um déficit de 1,2 bilhão, agora relativo ao mês de junho. Como o senhor propõe, o que o senhor pode propor para inverter essa lógica que, ao que tudo indica, nós receberemos o governo do Distrito Federal numa situação pior do que o governo atual o recebeu do seu antecessor? Bom, Eliana, excelente pergunta. Eu tenho estudado muito a LDO e estamos aguardando o governador remeter até 15 de setembro a lei orçamentária. Nós temos 40 bilhões de reais, entre 14 do Fundo Constitucional e 26 de receitas, entre receitas tributárias, receitas correntes e outras receitas. Estranhei muito a projeção do governo para 2019, que mantém uma receita tributária de 16 bilhões. Estranhamente, de 2015, 16 e 17, houve avanços na receita, principalmente ICMS e ISS, e o governo mantém essa receita de 16. Eu considero um erro, uma falha, porque se a gente tem uma eficiência, Eliana, na arrecadação de 5%, a gente já consegue superar uma série de compromissos que foram dados lá atrás para os servidores públicos, para a questão de outras categorias. Enfim, da outra parte, me estranha muito, Eliana, o fato do governo atual ter fechado as barreiras de fronteira de fiscalização. De 6 da tarde às 6 da manhã, 7 da manhã, simplesmente não existe fiscalização aqui. Nós fizemos, estou me aprofundando nos estudos, nós vamos conseguir, de fato, uma receita só na eficiência da arrecadação. E, diferentemente do governo que derrubava a empresa, derrubava a casa, derrubava a igreja, nós vamos regularizar e, com essa regularização, com certeza, sem aumentar um imposto, a gente vai aquecer mais a economia e teremos, com certeza, uma desenvoltura financeira e econômica melhor. Eu fico triste quando eu escuto que vai ter um impacto, por exemplo, de 2 bilhões, né, a terceira parcela dos servidores, que, na verdade, é 1,6 bilhão orçamentário, você tem que tirar o imposto de renda, e é por mês, 140 milhões. Uma pequena eficiência, Eliana, na arrecadação, inclusive mudar o software da Fazenda, que é antigo, a gente já paga a terceira parcela e, claro, a paridade da Polícia Civil. Seu tempo acabou, candidato. Réplica, candidata Eliana.
É o que nós queremos fazer, Rogério, é trazer para o Distrito Federal novamente o desenvolvimento econômico, trabalharmos para fazer todos os viadutos que são necessários de pontos de estrangulamento aqui da nossa cidade, voltar a ter atendimento de qualidade na saúde, zerar as filas de cirurgia, de podermos ter um programa que atenda as pessoas remotamente, que ela possa saber aonde tem médico, que hora que ela deve se dirigir, marcar suas consultas, marcar seus exames, podermos efetivamente trabalhar para trazer empresas aqui para o Distrito Federal, que elas vão ter certeza que não vai levar um tempo tão grande para tirar licenças de funcionamento, licenças de obra, alvarás, e que certamente as oportunidades ocorrerão através da indústria do turismo, através da indústria limpa que queremos trazer para cá. E é isso que nós temos que fazer, um dever de casa muito bem feito, aumentar essa insuficiência. Seu tempo acabou, candidata. Agora, tréplica do candidato Rogério Rosso. Ana, de fato, a gestão financeira orçamentária do atual governo, por mais que se venda à população, né, que a grande marca do governo não é. Nós poderíamos estar numa situação muito melhor. Eu fui governador em 2010, num momento dificílimo, onde não só pagava servidor, como antecipava o salário do servidor, contratando todas as carreiras de concurso, terminando todas as obras que tinham pendentes, como, por exemplo, a IPTG, Balão do Periquito, várias UPAs, e deixando uma situação financeira estável. O que falta, eu espero que o governo, quando começar a transição comigo, ele realmente nos dê oportunidade, nos 2 meses da transição até o início do governo, de tomarmos a medida e em janeiro já começarmos com uma arrecadação, sem aumentar R$1 de imposto, que nos permita continuar com o desenvolvimento econômico que já tivemos um dia nessa cidade e que, infelizmente, pela quantidade de desempregados, percebemos que estamos dando marcha ré no nosso desenvolvimento econômico. Muito obrigada aos candidatos. Agora, Júlio Miragaia escolhe um candidato para responder a sua pergunta. Por favor, Rodrigo Hollenberg, por favor, dirija-se ao centro do nosso debate. Candidato Hollenberg, você foi eleito em 2014 com um discurso muito diferente do que você tinha até então. Você já foi deputado distrital, deputado federal, senador, sempre concorrendo em chapas com o Partido dos Trabalhadores. E, em um determinado momento, você mudou o seu rumo, né? Houve uma reviravolta na sua trajetória política. Você foi, inclusive, secretário de Inclusão Digital do presidente Lula. Mas, a partir de 2014, o que a gente observou foi você apoiando a Aécio no segundo turno, apoiando o impeachment, o golpe contra a presidente Dilma, apoiando propostas, né, de destruição dos direitos sociais do Temer, né, como a questão da reforma trabalhista, reforma previdenciária, a própria lei que reduz os recursos para a saúde e educação. E a população quer entender quem é o Rodrigo Hollenberg de hoje. É o Rodrigo Hollenberg que estava ao lado da esquerda, defendendo as pautas dos trabalhadores, ou o Rodrigo Hollenberg alinhado com a direita? Seu tempo acabou. Olha, o Rodrigo Hollenberg é o mesmo político coerente, caso raro nesse país. Tenho 38 anos, 33 anos no mesmo partido político, e quero dizer que quem mudou foi o PT, Júlio. Eu tenho respeito a todos os partidos, mas mantenho nossas diferenças, tenho uma trajetória de coerência. Tudo que a gente fez foi para trazer benefícios para a população. O ajuste que a gente fez permitiu que tivéssemos dinheiro para investir no Hospital da Criança, no Sol Nascente, na captação e tratamento de água. Eu vou lhe dar um exemplo. Quando nós assumimos o governo, tinham 600 milhões de reais de serviços prestados no Distrito Federal, há muitos anos, sem contrato. Não é sem licitação, era sem contrato. Nós fizemos uma luta danada e fizemos a licitação. Lavanderia, caldeira de hospital, UTI de hospital, alimentação hospitalar, vigilância, limpeza. Só num serviço, Júlio, só num serviço de vigilância, nós tivemos uma economia de 50 milhões de reais por ano. São contratos de 5 anos, 250 milhões de reais de economia. Eu te pergunto, Júlio, para onde estava indo esse dinheiro?
estava indo para o bolso de alguém. E agora sabe para onde está indo? Está indo para o Hospital da Criança, está indo para fazer um aterro sanitário que permitiu acabar com o lixão estrutural, está indo para colocar asfalto no sol nascente. Essa é a diferença. Eu mantenho a minha coerência. O nosso governo é um governo para as pessoas que mais precisam. Qual foi o governo que teve coragem de enfrentar os poderosos e abrir a orla do Lago Paranoá para toda a população? Eu sempre digo, o lago é a nossa praia. A praia não pode ser de alguns, a praia tem que ser de todos. Isso é ter um governo democrático, isso é ter um governo para todos. E você não imagina a minha alegria de chegar nessas comunidades mais carentes e perceber que a ação do governo está transformando a vida dessas pessoas e transformando para muito melhor. Réplica. Hollenberg, infelizmente não é a realidade que a gente vê. A gente tem visto o grau de reprovação de seu governo, e essa reprovação se dá em cima de uma avaliação da população de que o serviço público não está funcionando. A saúde não está funcionando aqui no Distrito Federal, os postos de saúde não prestam atendimento adequado à população, as escolas estão com problema, não temos vaga nas creches, não foram construída uma única creche em seu governo, apenas concluiu creches do governo passado, temos 15 delegacias de polícia fechadas. Essa é a avaliação real que acontece hoje no Distrito Federal. E, repito, você está recorrentemente responsabilizando o governo passado, falou num rombo de 6 bilhões que não existiu, já foi provado que não existiu esse rombo, né? Mas sempre dizendo que os problemas que acontecem do Distrito Federal é culpa da administração do PT passado. Eu fico imaginando uma situação hipotética, né? Você eleito, que não vai acontecer, mas você eleito, você vai culpar o seu antecessor. Eu fico querendo saber se isso vai acontecer também. Olha, Júlio, eu quero te dizer com todo o respeito que, apesar de estar tão mal como você disse que eu estou com 6 vezes mais intenção de voto do que você. Portanto, eu quero dizer que nós vamos continuar trabalhando. Nós criamos 16 mil vagas para creches e para educação infantil, 6 mil para crianças de 0 a 5 anos e 10 mil para de 4 a 5 anos. Neste momento, nós estamos com a menor taxa de homicídios do Brasil e implantamos o bilhete único. Mas eu quero dizer, aproveitando a fala dos outros candidatos, eu estou impressionado com tanta má-fé, com tanto desconhecimento e com tanta demagogia. Eu quero dizer à candidata que o projeto que existe é o projeto do BRT. Está aprovado no Ministério das Cidades e tão logo tem a liberação dos recursos, nós vamos implantar. Sabe por quê? Porque agora nós fizemos a obra do Trevo de Triagem Norte, que é a maior obra viária do Distrito Federal, 28 pontes e viadutos, que vai ficar pronta ainda no nosso governo e, portanto, vai ter o BRT. Outro candidato, eu vou responder numa outra oportunidade, mas eu quero dizer que o Distrito Federal está muito melhor condição. Tem candidato que vai fazer muita coisa. Seu tempo acabou, candidato Hollenberg. Voltem para os lugares de vocês, por gentileza. Agora, seguindo o nosso sorteio prévio, Alberto Fraga vai fazer a pergunta a um candidato que o senhor escolher. Candidato, por favor. Para quem o senhor vai fazer a pergunta? Ao candidato Ibanez Rocha. Por gentileza, dirija-se ao centro do nosso debate. O senhor tem 1 minuto para perguntar. Ibanez, a segurança pública é o maior anseio da população do Distrito Federal. Hoje nós temos um déficit de quase 7 mil policiais. Era para ter 17 a 18 mil, temos 11 mil. As delegacias, 14 delegacias fechadas, porque não houve a previsão do governador atual em fazer concursos públicos. Parece que ele ignora que o homem envelhece e tem que ir para reserva, para inatividade. Com tudo isso, o Corpo de Bombeiro é a mesma coisa, quer dizer, é déficit em tudo quanto é lado. É na saúde, é na educação, todas as áreas do serviço público em Brasília precisam de um recompletamento. Ou seja, tive a semana passada com os defensores públicos, tem 226. Quer dizer, é uma carga de trabalho muito alta para essas pessoas, porque não houve um planejamento prévio do governador atual. Ou ele esquece que o homem envelhece, ou ele teve preguiça de fazer alguma coisa. O que é que você pensa fazer com relação a isso? Bom, Fraga, em primeiro lugar eu quero dizer que o nosso projeto está assentado nas políticas públicas e na valorização do ser humano. Isso realmente não ocorreu no atual governo, como não ocorreu nos últimos governos. O principal problema dessa cidade é saúde, depois é que vem segurança. Os dois têm aí uma importância muito grande no nosso programa de governo: educação, emprego e renda e transporte público de qualidade para a população.
Agora, no que diz respeito à segurança, nós temos que atacar imediatamente o problema, porque nós não podemos ter delegacias fechadas, as nossas corporações todas desrespeitadas e agora, por último, brigando uma com outra por conta da postura do atual governador, que prefere jogar a culpa do péssimo serviço público que presta à sociedade nas corporações e nos servidores públicos. E assim foi feito em todas as áreas. Na saúde, a culpa é do servidor da saúde. Na segurança, a culpa é do policial civil e do policial militar e do corpo de bombeiro. Na educação, a culpa é do professor, não conversa com as categorias. Então, todas as categorias estão desrespeitadas. E serviço público e qualquer programa de gestão exige o envolvimento de quem presta o serviço público e a comunicação com a sociedade, deixando bem claro qual é a política pública que vai ser aplicada. Mas, infelizmente, não existe projetos para a cidade. E isso está sendo colocado em várias áreas, onde os recursos colocados por vocês, deputados federais, pelos senadores do Distrito Federal, têm sido devolvidos por ausência de projetos. No que diz respeito ao transporte público, nós tivemos aí 420 milhões de reais que estavam à disposição do BNDES e que não foram utilizados pelo governo por ausência de projetos. Então, o que falta é gestão pública de qualidade e responsabilidade no trato com o servidor público do Distrito Federal. Candidato, por favor, o senhor Olha, agora tem Vanessa, réplica. veja, a pior área nossa, realmente, infelizmente, é a saúde. Ninguém consegue compreender como é que um governador deixa voltar 330 milhões por falta de projetos. Desses 330 milhões, 200 milhões era do governo federal. Quer dizer, nós mesmos, a bancada federal, botou mais de 160 milhões e o governador não conseguiu executar absolutamente nada. É um governo que não trabalha. Para ser governador, tem que acordar cedo, tem que trabalhar, tem que conhecer as ruas, tem que saber o que é que o povo pensa. E hoje, um governo que de cada 10 pessoas, 8 reprova, meu Deus do céu, eu até, se fosse um debate direto, eu ia pedir para o governador Hollenberg sair, peça, desista. É um clamor, nós estamos hoje vivendo um pesadelo. Brasília nunca esteve tão abandonada como está nesses últimos 4 anos aqui em Brasília. Tréplica para o candidato Bom, Ibanez. ao contrário do Fraga, eu prefiro que o governador fique aqui no debate, porque fica mais fácil a gente contrapor e colocar quem tem realmente proposta para o Distrito Federal. Eu acredito no Distrito Federal, eu acredito que dá para fazer diferente, e é exatamente por isso que eu, que não sou desse mundo da política, me coloco agora à disposição da nossa sociedade para tentar resolver esses problemas. E eu quero dizer a toda a população do Distrito Federal, eu acredito que dá para mudar, Fraga, eu acredito que dá para ter projetos de qualidade, eu acredito que Brasília merece muito mais do que ela vem recebendo dos seus atuais governantes. Brasília precisa mudar, Brasília precisa ter futuro, Brasília tem que voltar a sonhar. Essa é a cidade da esperança. Eu, por exemplo, eu cheguei aqui e não tinha nada. Nunca tive pai rico, nunca fui filho de ministro, não tenho nada contra aqueles que são, nunca entrei em emprego pela janela, mas trabalhei muito e cheguei onde eu cheguei. E eu quero devolver essa esperança à população do Distrito Federal. Obrigada aos candidatos. O próximo a perguntar agora, de acordo com o sorteio prévio, é o candidato Rodrigo Hollenberg. Por favor, escolha um candidato para responder. Candidato Fraga, por gentileza. 1 minuto para perguntar, candidato Rodrigo Hollenberg. Fraga, nós fizemos o maior programa de regularização fundiária da história de Brasília e do Brasil. É uma alegria enorme poder ver a emoção das pessoas ao receber a sua escritura, como fizemos nas diversas cidades. Essa escritura traz tranquilidade, segurança jurídica e valorização do patrimônio das pessoas. Nós entregamos mais do que todos os outros governos antes de nós juntos. Também estamos fazendo a regularização de condomínios, que muitos governos prometeram e nós estamos fazendo. Nesse momento, nós já estamos regularizando mais de 100 condomínios no Distrito Federal. São mais de 7 mil famílias que optaram pelo processo de venda direta e terão suas escrituras com essa segurança jurídica e essa tranquilidade. Isso está movimentando também a economia formal do Distrito Federal. Nós estamos crescendo um Distrito Federal regularizado, um Distrito Federal legal. O seu governo, qual seria a sua política? Hollenberg, nós aprovamos no Congresso Nacional a Lei 13.465, que inclusive fiquei até chateado porque você era contra essa lei. E essa lei é que permite que o governo local
faça a legalização das terras, não só do Distrito Federal, mas de todo o Brasil. Por isso, eu acho que é meritória essa sua ação de levar a escritura para aquelas pessoas que há quanto tempo estão esperando. No meu governo, eu vou legalizar tudo mesmo. Mas não é poucos, não. Vou legalizar todas as terras. A Lei 13.465 permite isso. Além de legalizar esses condomínios, que é uma realidade em Brasília, nós temos que também legalizar as terras rurais, que hoje é um grande problema. Tem produtor que mora na terra há 40 anos e não tem essa escritura. Nós temos que, de uma vez por todas, acabar com esse sofrimento. O produtor rural, aquele que leva comida para a nossa mesa, hoje ele vive essa insegurança. Hoje ele quer fazer um empréstimo para adquirir uma máquina e a nossa região está sendo produtiva, ele não consegue o empréstimo porque ele não tem a escritura para chegar lá no banco e servir de garantia. Tudo isso um governante tem que ter a atenção e o cuidado e fazer. Não é uma questão isso não é meritório para nós, para o governo, não. Isso é meritório porque a lei existe, é obrigação. Nós não podemos derrubar casas, como foi feito. Você derrubou igreja, você derrubou casa de pessoas que deixou construir a casa. Então, que fizesse uma prevenção. Mas você não, você foi maldoso, você foi cruel. Você deixou as pessoas construir, levantou as paredes, botou a família lá dentro, tirou empréstimo para construir aquela casa e você mandou a GFIS passar o trator em cima e derrubar. Você acabou com o sonho de milhares de pessoas no Distrito Federal. Essas pessoas jamais vão esquecer o grau de maldade e crueldade que a GFIS fez com elas. No meu governo isso vai acabar, que a GFIS eu acabo no primeiro dia de governo. Não, Fraga. O que nós fizemos foi garantir uma cidade ordenada. E você que está nos ouvindo, pode ter certeza, você vai receber a sua escritura. Porque eu tenho credibilidade. Se eu entreguei 63 mil, eu vou entregar muito mais no próximo governo. Nós estamos regularizando 350 igrejas, 130 igrejas já receberam a sua escritura. Agora, eu quero dizer para o candidato Ibanez que eu tenho um apreço muito grande pelo servidor público, um respeito muito grande pelo servidor público. E o que dificultou as coisas no Distrito Federal, a culpa não é do servidor, não. A culpa foi da irresponsabilidade do seu partido, do seu vice-governador Filipelli, que gastou 1 bilhão e 700 milhões no estádio, um estádio que está aí sendo investigado por desvio de dinheiro. E nós construímos um hospital com 106 milhões. Portanto, faça seu juízo de valor. Com o dinheiro que foi gasto no estádio, dava para ter construído 17 hospitais, como o Hospital da Criança, que nós construímos novinho em folha, para servir a população de Brasília com o que há de mais moderno de tecnologia para atender a população. Tréplica, 1 minuto, candidato Fraga. Bem, realmente é uma situação triste e lamentável. A gente vê que todos nós sabemos que o que foi gasto no estádio é uma coisa altamente desnecessária, totalmente desnecessária. Eu, Hollenberg, no meu governo, eu vou construir 3 hospitais. Eu, com 600 milhões que hoje o governo paga de subsídio para os empresários, para essa empresa de ônibus, quando eu fui secretário de transporte, eu pagava 0. Eu não pagava nada de subsídio e a passagem era R$3. Hoje você paga 600 milhões. Eu vou construir o hospital de São Sebastião, do Recanto das Emas e, se Deus quiser, também do Sol Nascente, aquela população carente. Claro que é um hospital de menor porte, mas o Sol Nascente hoje já merece um hospital. Por isso, essas medidas têm que ser adotadas no primeiro para o segundo ano de governo. Nós não podemos deixar o povo sofrendo, morrendo nas filas dos hospitais, como hoje, infelizmente, está acontecendo no seu governo. O tempo acabou. Agora, pelas regras, candidato Rogério Rosso é o próximo a perguntar. Escolha um candidato, por favor, e pode se dirigir ao centro do nosso debate. Qualquer candidato que o senhor escolher. Qualquer um. Tá bom. Governador Hollenberg. Governador, você sabe que na economia do Distrito Federal, 90% da formação do PIB são serviços. E metade desses serviços são serviços públicos. Na história do Distrito Federal, dos nossos 58 anos, a economia sempre esteve atrelada ao desempenho do serviço público. O servidor público nunca teve um achatamento tão grande da sua remuneração durante o seu governo. E é óbvio que isso influenciou no desemprego e no desaquecimento da economia. No meu governo, eu vou pagar a paridade
do Civil e dar o reajuste da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, no primeiro dia, vou mandar mensagem, e no primeiro semestre eu vou dar a terceira parcela que você colocou na LDO 200 milhões, mas só com a eficiência eu consigo pagar, já terminados os meus cálculos, a terceira parcela. Você vai pagar a terceira parcela do servidor e vai dar agora, a paridade? O candidato Bom, imagino que você deve ter como secretário de Fazenda o Mágico de Oz ou o Papai Noel, porque eu quero que você diga de onde vai vir esse dinheiro. Porque eu vou dizer para você com muita franqueza, o aumento, a paridade da Polícia Civil com a Polícia Federal, no primeiro dia do governo, como ele está dizendo que vai dar, custa 842 milhões de reais no ano. Se der o mesmo aumento para a Polícia Militar e Bombeiro, e eu defendo que os mesmos aumentos dados a uma categoria seja dado a outra, são mais 1 bilhão, quase 2 bilhões de reais, 2 bilhões e 800. O aumento para as 32 categorias, mais 1 bi e 200, são 4 bilhões de reais. Se você fizer isso, o Distrito Federal vai quebrar antes do aniversário de Brasília. Isso é mentira, isso é demagogia, isso é importante ser dito aqui. Agora, nós vamos sim garantir uma política de recomposição salarial feita com transparência, feita com seriedade, acompanhando a evolução da economia que começa a se recuperar, o nível de confiança da economia do Distrito Federal em função das medidas tomadas pelo nosso governo começam a dar resultado. Nós tivemos uma geração de 13 mil empregos no último ano, nós estamos transformando Brasília num polo de logística, num polo de inovação com a construção do Biotic. Isso tudo, nós estamos investindo na qualificação profissional dos nossos jovens e estamos ampliando as obras públicas, muito importantes para a geração de empregos. Está aí o Trevo de Triagem Norte, o Sol Nascente, o Porto Rico, o Hospital da Criança e as outras que vamos fazer, como o BRT Oeste ligando o plano piloto ao Sol Nascente, que já tem recurso, como o BRT ligando o plano piloto à Planaltina, como a expansão do metrô em Samambaia, que vai ser licitada já no mês de setembro, que são obras públicas que geram emprego. Agora, minha gente, sinceramente, eu quero que você diga qual é o mágico que vai conseguir 4 bilhões de reais para pagar todos esses aumentos. Rodrigo, com todo respeito ao governador do meu estado, você é um mentiroso. Quem faz a conta e fez a conta que é possível dar a paridade e o reajuste são os servidores de carreira da área de Fazenda e Planejamento e no Ministério do Planejamento. Não custa 840 milhões a paridade da Civil, custa 612 milhões, só que é orçamentário. A gente tem que tirar o imposto de renda, portanto, custa 425 milhões financeiro. Então, é importante que a cidade saiba que o senhor, governador, não está fazendo a conta direito. Talvez por isso estejamos vivendo o maior caos. Eu moro em Brasília há 48 anos, Rodrigo, o maior caos de serviços públicos da história do Distrito Federal. Você deveria ter criado a Secretaria de Captação de Recursos, porque nunca na história de um governo do Distrito Federal, eu fui governador, trabalhei com o governador Roriz, que tinha uma Secretaria de Captação, o Distrito Federal deixou de ter projetos importantíssimos da área federal. E não esqueça de falar que no Sol Nascente e na... Seu tempo acabou. Tréplica agora, por favor, candidato Rogério Rosso. Vamos respeitar os tempos do debate. Candidato, quem está mentindo é você. O aumento da Polícia Civil esse ano custaria 686 milhões de reais. O ano que vem, com o crescimento vegetativo e com as contratações que nós fizemos ao longo desse ano, vão para 842 milhões de reais. E a soma dá esses 4 bilhões. Portanto, você servidor, eu quero dizer que eu tenho o maior respeito, o maior apreço e maior gratidão por todo o apoio, por todo o trabalho ao longo desse período que nos ajudou a arrumar a casa. Mas não vamos acreditar, que eu sei que vocês não acreditam, nessa mentira. Rosso, deixa eu lhe dizer, a população lhe conhece. Você não foi capaz de cortar o mato. No final do seu governo, o mato estava quase da sua altura. E olha que você é o mais alto de todos nós. E você está dizendo agora que você vai conseguir fazer tudo isso, que você vai despachar nos hospitais, vai resolver o problema da saúde. Isso está me parecendo um outro candidato, lembra? Que disse que ia resolver o problema da saúde em 6 meses. Vamos ser aqui honestos, vamos ser francos e vamos respeitar a população. Por favor, candidato Rogério Rosso, você não tem direito agora, candidato, o senhor não tem direito a falar, por favor. Voltem aos seus lugares, por gentileza. Eu quero pedir que os candidatos colaborem e respeitem o tempo desse debate. Por favor, candidato Rogério Rosso, o senhor não tem direito a falar agora. Por favor, agora o candidato Ibanez Rocha vai escolher um candidato para responder a sua pergunta, lembrando que o candidato Rodrigo Hollenberg agora não pode mais ser escolhido, porque já respondeu
2 perguntas, de acordo com as regras do nosso debate. Por favor, candidato. Pode escolher um candidato agora para responder. Eu gostaria de ouvir o meu amigo Fraga. Candidato Alberto Fraga, por gentileza. Fraga, eu tenho ouvido muito ao longo desses dias você falar em servidor público, tratar o servidor público. Eu gostaria de que vocês colocassem aqui de forma bem clara para a população do Distrito Federal como você votou os projetos referentes aos servidores públicos no Congresso Nacional. No que diz respeito à PEC 95, que limitou gastos de saúde e educação, no que diz respeito à proposta do seu partido, que diz respeito à Previdência Social, no que diz respeito a todos esses projetos, inclusive a reforma trabalhista. Muito bem. Primeiro, eu sou servidor público, né? Com muito orgulho. Eu acho que eu jamais faria algo que não fosse... que viesse prejudicar a categoria. A Previdência nós não votamos, né? Não votamos porque eu disse, inclusive, perdi a liderança do meu partido, porque eu disse, Ibanez, que me perguntaram quem era o meu presidente. Eu respondi. E me perguntaram em seguida como é que eu votaria a Previdência. E eu disse que votaria contra, né? Embora eu tivesse conseguido retirar os militares da reforma da Previdência. A questão da PEC, dos gastos, dos tetos, eu acho que não equivoquei, não. Eu votei e votaria de novo. Estava sendo uma coisa tão complicada sustentar o país está quebrado. Alguém precisava colocar o pé no freio, e isso foi colocado. Com relação à reforma trabalhista, eu, com todo respeito, eu tenho procurado e perguntado aos trabalhadores, eu quero que apareça um trabalhador dizendo qual foi o direito que lhe foi subtraído. Para você ter uma ideia, nós não mexemos em nenhum artigo da Constituição. Já começa por aí. E a questão da CLT também não. Ou seja, não houve esse dano. O que houve foi uma flexibilização, e isso é verdade, onde se permite fazer contratações, vamos dizer, fracionadas. Agora, os sindicatos, esses sim, reclamaram muito, porque nós acabamos com a contribuição obrigatória sindical. Quem não gostou foi o PT, foi o PSOL, aqueles que trabalham em cima de sindicatos. Hoje você pode ver que os movimentos sociais diminuíram muito, porque os partidos, 117 mil partidos no Brasil, arrecadando uma contribuição obrigatória, hoje ela é facultativa. Se o empregado quiser, desconta. Se não quiser, não desconta. Esse foi o único mal que nós fizemos. Por favor, réplica. Bom, trabalhador, fique claro aqui que eu, como representante da sociedade, da Ordem dos Advogados, nós somos contra tanto a reforma trabalhista quanto a reforma da Previdência. Eu assinei várias dessas emendas e várias das PECs que tramitam, das ADINs que tramitam no Supremo Tribunal Federal, propostas pelo Conselho Federal da Ordem. Essa reforma trabalhista que foi feita, Fraga, ela veio para tirar direitos sociais históricos nesse país. Ela veio para penalizar o trabalhador e ela já está vigorando aí há quase um ano e não aumentou o nível de emprego, aumentou o nível de desemprego e de desrespeito com o cidadão. As mudanças pontuais, eu acredito que deveriam existir no que diz respeito ao imposto sindical, poderiam ter sido feitas sem tirar o direito dos trabalhadores. E no que diz respeito à Previdência Social, eu tenho certeza que a culpa da Previdência não é dos trabalhadores. A culpa da Previdência é da irresponsabilidade na gestão dos recursos da Previdência Social, assim como é feito aqui no Distrito Federal com o IPREV. Falta respeito com o servidor. Tréplica, por favor. Concordo com você, por isso que eu disse que não votaria a favor da reforma da Previdência. Antes de cobrar do trabalhador, eu disse e repito que nós deveríamos cobrar aos grandes devedores. E é muita grana. Antes de penalizar o trabalhador, o servidor, por que não cobrar dos grandes devedores? Aqueles que têm dinheiro. Então, essa foi a minha posição. Os trabalhadores, agora, é claro, não pense você, servidor, que o próximo presidente da República não terá que fazer uma reforma da Previdência, porque vai ter que fazer. Você, um advogado brilhante, sabe que o país está numa situação muito complicada e que, se algo não for feito para resolver essa questão do déficit da Previdência, nós teremos um país cada vez mais caminhando para o fracasso, né? E vai realmente quebrar. O país está quebrando e vai quebrar se algo não for feito.
Muito obrigada aos candidatos. De acordo com as regras do nosso debate, os candidatos que não foram escolhidos pelos outros candidatos para responder têm direito a falar durante 2 minutos. Então, eu peço que Júlio Miragaia e Fátima Souza venham ao centro do nosso debate. Cada um terá 2 minutos para falar. E a gente vai começar por Júlio Miragaia, sem direito à réplica ou tréplica. Por favor, Júlio, 2 minutos. Então, Fátima, me parece que a gente falou no último debate, numa emissora, dos 50 tons de Temer, né? E parece que os 50 tons de Temer aqui, de alguma forma, se aliaram para não dialogar aqui com os representantes da esquerda de Brasília. E é curioso que nesse debate, né, haja acusações de parte a parte, que um está mentindo e o outro está mentindo, e, na verdade, todos estão mentindo nesse processo. Nesse caso, por exemplo, da emenda constitucional 95, a tal lei que reduz, que corta os gastos de saúde e educação, né? A gente vê candidatos que são congressistas, né, que votaram a favor dessa lei que corta gastos de saúde e educação, mas vem aqui e promete mundos e fundos, promete um paraíso para a população. Que vota a reforma trabalhista, que, diga-se de passagem, né, ela não foi capaz de gerar um único emprego formal nesse país. O que está gerando de emprego é emprego informal. Estão jogando a população na informalidade. Aqui no Distrito Federal, para você ter uma ideia, nos últimos 3 anos e meio do governador Hollenberg, 160 mil pessoas entraram no mercado de trabalho. Apenas 4 mil conseguiram vaga no mercado de trabalho, e 156 mil foram engrossar a fila de desempregados. Em cada 40 que entra no mercado de trabalho, 39 vão para a fila do desemprego. Então, como é que essa discussão aqui parece que não tem sentido? Não se discute como a gente pode efetivamente tirar o Distrito Federal dessa situação, tirar o Brasil dessa situação. Tem que ser com um projeto de valorização do trabalho, um projeto de inclusão social, reverter essa tendência de queda permanente da nossa renda, do nosso produto, para que efetivamente o trabalhador possa usufruir de uma melhor condição de vida. E aí você tem que formular estratégia de desenvolvimento. Mas aqui, repito, continua acusação para cá, acusação para lá, e acusações de mentira, e na verdade... Gentileza, candidata Fátima, 2 minutos. Eu estou realmente entristecida. O que eu vejo aqui é um grau de violência política. Eles chamam um com outros mentirosos, um rouba, outro rouba. É a cara de que o DF, infelizmente, não tem homens à altura dessa cidade, à altura da esperança de Brasília. Eu tenho caminhado, Júlio, nas 31 cidades administrativas. O governo atual deveria ter a coragem de olhar nos olhos do seu povo e dizer aquilo que ele acertou e aquilo que ele errou. Assim são os políticos e os governos democratas. Esses outros não só são os tons de Temer. Vem o nosso Ibanez aqui, a quem eu respeito como advogado, e diz que é candidato da Ordem do Advogado do Brasil. Isso não existe. O senhor é candidato do MDB. E, portanto, todos aqueles que estão presos faz parte do seu partido. Não existe candidato avulso. Por isso que eu tenho muito orgulho, Ibanez, de ser uma professora universitária, uma enfermeira nordestina que ajudei a implantar o maior programa de saúde pública desse país. Por isso foi premiada pela Organização Mundial de Saúde e temos propostas. O nosso programa de governo, Júlio, tem 5 grandes eixos construídos pela sociedade civil. Isso sim, com o bem viver, com 3 eixos estruturantes, que é saúde, segurança e educação. Cuidar das pessoas, que vai desde o parto humanizado até o envelhecimento saudável, a economia a serviço da sociedade, aí sim, convocando o setor produtivo para apoiar o crescimento dessa cidade e não para usufruir dos bens que a sociedade produz. O direito à cidade, aí sim com transporte, com mobilidade pública, e o povo governa. Este é um maior bem, e esse eu quero dizer que o meu partido não tem nenhuma, vou usar a expressão pobre, rabo preso, e fomos a favor da... Muito obrigada, candidata. O seu tempo acabou. Neste momento, o debate do Correio Brasiliense é um dos assuntos mais comentados do Twitter no Brasil. Muito obrigada a todos aqui pela audiência e também pela participação na internet. No próximo bloco, os candidatos continuam frente a frente na terceira parte deste debate. Use a hashtag DebateCorreio para marcar o seu comentário, dar a sua opinião nas redes sociais. Estamos no Top 5 neste momento. Nós voltamos em instantes.